Mas eu posso falar para você. Tem uma presença que está constante. A todo o momento. Assim, ó, te levantando, te reagindo, te dando a mão, te chacoalhando. Constante. Só que eu decido ouvir a outro lado. Porque toda história tem dois lados. Não é verdade? Toda história tem dois lados. Toda história tem. Toda história tem um bom e um ruim. Um positivo e um negativo. Não é verdade? E quem a gente damos mais moral? Hoje a moral é minha e sua. Para quem você está dando mais moral aí? Então hoje eu quero contar uma história muito top. Abra sua Bíblia aí no livro de... Eu falei que era o quê, Bruno? Atos. Atos. Livro de Atos. Capítulo 12. Eu acho que a minha Bíblia vai estar totalmente diferente dessa Bíblia aí. Porque a minha linguagem é mais atual, mas... Então eu vou ler por aqui, mas você pode ir acompanhando ali, amém? Presta atenção aqui, ó. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Isso. Com a intenção de maltratá-los. 2. E mandou matar a espada Tiago, um crente da igreja, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escolta, de 4 soldados cada um. Então aqui era 4 escolta de 4 soldados cada um. Então 4, cada um tinha 4, com mais 4, com mais 4 e com mais 4. Quanto que já deu aí essa conta? Meu Deus, tem gente boa aqui. Eu parei aonde? Fui falar. Cada um. Herodes, pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repetidamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, acordou. Desperta, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu. Não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo,
Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao lado de uma rua. E de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente se havia reunido a esta oração. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio em atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago, aos irmãos. Então saiu e foi para o outro. Fecha sua Bíblia aí. Eu nunca preguei sem esboço. Meu Deus, Senhor, desce aqui. 1:pouco da manhã o Senhor me trouxe essa palavra. Eu falei assim: Senhor, o que eu tenho que aprender com essa palavra? E o Senhor começou a falar comigo. Eu quero contar com mais detalhe essa história. E o Senhor vai trazer uma palavra revelada aqui em nome de Jesus para as nossas vidas. A história diz, no comecinho da história, no verso 2, que mataram um moço chamado Tiago. A história está contando que estava havendo um clima de guerra contra os filhos de Deus. Presta atenção. Então, Herodes era um rei, e rei tem autoridade em decretos. O que ele falava era lei. Tinha que acontecer. Então, o rei falou assim: vamos matar o povo da igreja. Então pegaram um membro da igreja e mataram. O nome dele era Tiago. Presta atenção. Então imagina o alvoroço dos cristãos, sabendo que o próximo ia ser talvez eles. Porque havia uma condição: ou você fala assim, eu estou com Cristo até o fim, ou você fala assim, não, eu não quero. Não, eu fazer que nem Pedro lá, lembra da historinha de Pedro? O que Pedro fez? Negou Jesus. Gente, fique ligado na palavra, amém? No final do culto você vai saber quem ganhou, se foi o Bolsonaro ou se foi o Haddad, amém? Mais importante é Cristo. Jesus é mais importante. Se a política para você hoje é mais importante, desculpa, sai daqui. Vai lá assistir a votação. Desculpa, amém? Não sei por que eu falei isso, mas eu estou falando. Amém? Foco aqui, amém?
foco no Pedro. Ó, Pedro falou: eu não conheço. Quem é esse? Ou você é de Cristo até o fim, ou vai ter uma hora da sua vida que você vai negar Ele. Tiago falou assim: eu falo do amor dele, eu sei quem Ele é na minha vida. Morreu. Fizeram o quê? Vamos pegar um que ele é lideraço. Ele arranca muita gente do inferno. O nome dele é Pedro. Posso falar para você? Quem está em Cristo sempre vai ser alvo de alguém. Quem está na presença de Deus sempre vai ser alvo de alguém. Sempre alguém vai levantar contra você. Vai achar na unha um defeito. Vai achar alguma coisa para poder ir contra você. Isso é fato. Sabe por quê? Porque nós vivemos a contramão do mundo. Hoje eu falei para os meus discípulos. Hoje Deus deu uma revelação. Hoje eu fiz um discipulado top. Deus deu uma revelação quentinha. Eu falei assim que o normal do ser humano é ter a temperatura 36, né? Mas o normal do crente já está no 40. Porque é contramão, é diferente. Se você está na temperatura 36, você está normal. Se está normal, 36, eu estou normal. Agora se eu estou lá, fervorosa, fervendo, as bochechas ficando vermelhas, eu estou bem. Se você está na temperatura 36, você está mal. Tem que tomar remédio. Porque o cristão, ele é a contramão. Aí falaram assim: vou levar Pedro. Pedro, agora é sua vez. Gente, pegam Pedro, coloca Pedro em um cativeiro. Olha a história. E o que eu acho mais interessante é que fizeram de Pedro uma prisão máxima. Nem aqui no Brasil tem a prisão que Pedro tinha. Quartetos de 4 seguranças. 2 seguranças na porta, assim, do outro lado na porta da cela. E 2 seguranças, um do lado direito, outro lado esquerdo. Um do lado direito, do lado esquerdo. Só para vigiar um pescador. O que Pedro era? Pescador de peixe de vidas. A história diz que algemaram Pedro e um segurança olha que chique, de um lado e do outro. Meu Deus, era um bandido muito perigoso. Mas sabe por que Herodes tinha tanto medo? Porque Herodes matou um. Herodes matou um. E Herodes falou o quê? Amanhã, depois da Páscoa, eu vou me acertar com ele. Então prende ele primeiro. Olha essa ideia. Prende ele primeiro, porque esse povo aí que anda com Deus aí, está morto, daqui a pouco está em pé, ressuscitado. Então, vai saber, precisa ser uma segurança máxima. Então prenderam ele. A história diz que Pedro dormiu. Acordou. Sabe por quê? Quem tem um pai, dorme. Não perde a noite de sono por bobeira, não. Não perde a noite de sono por problema, não. Quem sabe quem o Deus é, quem o nosso Deus é, dorme, descansa, até ronca e sonha. Pedro poderia estar desesperado, com insônia, preocupado, porque me prenderam, o que eu vou fazer? Já mataram um, era meu irmão de igreja, meu irmão de discipulado, meu irmão que andava comigo. Eu sou o próximo, porque falaram que só vão resolver comigo daqui uns 2 dias. Pedro poderia estar o quê? Se escabelando. Mas Pedro dormiu, acordou. Nos planos de Herodes, Tiago tinha que morrer.
Mas nos planos de Deus, Tiago tinha que estar na glória. Nos planos de Herodes, era prender Pedro. Nos planos de Herodes, era prender Pedro. E depois de alguns dias matar. Mas no plano de Deus, Vitor, era falar assim: daqui a pouco, a minha glória vai descer lá. Posso falar? Planos, todo mundo faz. Mas os planos de Deus é perfeito. A história diz que Pedro lá, dormindo, do outro lado, tinha uma casa de uma irmãzinha chamada Maria. Lá naquela casa, existia uma oração fervorosa. Uma oração fervorosa. Não vai morrer, não vai matar, não vai. A vida dele é do Senhor. Herodes planejou tirar a vida, mas o meu Deus vai deixar ele viver até velho e não vai morrer, porque quem tem promessa. Pode dar infecção, pode ter tumor, pode ter carro, cambalhota não sei quantas vezes, mas quem tem promessa, Deus livra. Quem tem promessa, pode vir quem for, pode vir o comando que for, Deus fala assim: nesse você não toca, aqui não. Nessa daqui, ó, não vai tocar. Os planos de Deus. Deus gosta de coisas, gente, que as pessoas olham e falam assim: não acredito. Uau! Então Deus permitiu Pedro ser, para o que ia acontecer fosse assim, ó. Todo mundo ia escutar. Não acredito. Não acredito. Quero falar para você. Talvez você não está entendendo a situação que Deus te colocou. Talvez você não está entendendo a cela que você está. Mas calma aí. Ele está planejando um socorro, uma libertação na sua vida sobrenatural. A história diz que Pedro, o povo orando numa casinha lá. Sabia que sempre vai ter alguém que vai lembrar de você? É porque a gente quer saber quem ora pela gente, né? Alguém está lembrando de você. Sempre alguém: pastor, eu estou fraca, eu estou mal. Mas lá onde você menos imagina, alguém intercede por você. Tem alguém falando assim, ó: não, eu não aceito o fim não. Não, eu não aceito cair de novo não. Não, eu não aceito não. Vai ter alguém. Para Pedro, tinha uma multidão numa casa lá. A história diz que de repente, ó, fez assim, ó. Pedro estava o quê? Dormindo, algemado. Um segurança que acho que ele tomava muito café ou muito Red Bull para ficar ligadão assim, para não dormir. Um de um lado ou do outro. Uma segurança máxima. 16 homens lá fora vigiando. Ó. De repente, desce uma luz naquele quarto. A história diz que o anjo fez assim para Pedro: acorda. Ó, um anjo foi lá, fez assim: acorda, calce os chinelos. Olha só,
calce os chinelos, vista sua roupa e pega a capa. Gente, quem está de fuga vai lembrar de chinelo? Não, Samantha? Quem quer sair daquele lugar vai lembrar de se vestir, ainda mais pegar uma capa. Que ele falou assim, ó, é porque a capa não estava nele. Ele disse, ó, e pega a capa. Quem vai fugir? Hein, Ronélio? Do jeito que tá, vamos embora. Não é verdade? Na realidade, vamos embora. O anjo falou assim, vista, calça os sapatos, as sandálias. Se arrume. Em outras palavras, se arruma. Se arruma porque você vai sair na porta da frente. Posso falar para você, está abatido, está mal, foi crucificado, está angustiado, foi humilhado, está abatida a sua alma aí. Ó, Deus está falando para você, ó, não vai sair com cara de quem está morto não. Vai sair, ó, de cabeça erguida. Tem pessoas que é especialista para querer ver a sua cara de triste. E você ainda dá moral. Oh, vida. Oh, céus. Ai, gente, olha, por favor. Eu não tenho tempo para isso. Eu posso estar mal, Cris. Eu posso estar, meu Deus, querendo subir na janela. Mas a minha vizinha e nem a minha mãe vê a minha cara triste. Sabe quando você faz assim, ó? Psh, opa. Ai. Sabe aquelas recepcionistas que elas têm que sorrir todos os dias? Eu imagino o papel de uma recepcionista no dia que ela tá mal. Não pode dar patada. Não pode colocar o pé pro próximo cair. Ela tem que estar posicionada ali, ó. Doendo a alma. Ainda mais quando você trabalha com cliente. Não é verdade? Tem que... Então o anjo falou assim, você vai sair daqui arrumado. Deus manda dizer para você aqui, ó. Tá abalado? Se abalou? Tá mal? Alguém te machucou? Você tá ferido? Levanta a cabeça, porque vai sair na porta da frente. Não vai ser na porta dos fundos não, porque alguém não pode me ver não. Alguém vai ver você. A história diz que depois do aprontamento, imagina a cena. Gente, o segurança máximo, que acho que o que estava dentro lá deve ser os mais top do que os que estavam fora, eu acho. Né? Acho que deve ser os homens que eram mais bombados assim, sabe? Os mais valentes assim, um do lado, outro do outro. A história diz que nem o desse lado e nem o desse viu nada. Sabe o que Deus manda dizer para você? Tem coisas que nem todo mundo vai ver. Tem coisas que vai acontecer na sua história que nem todo mundo vai ver. Só quem Deus escolher para ver. Sabe que rumo deu nessa história? Se aprontou, saiu dos dois. Antes, que eu esqueci de falar um detalhe, quando Pedro se levanta do colchão, ó, a história diz que como que é o nome do negócio aqui? A algema feita assim, ó, pim. Acho que Pedro pensou que estava sonhando. Se arrumou, se aprontou, saiu do primeiro batalhão aqui. A portinha abriu do cárcere que estava com um cadeadinho. Saiu, é fácil, né? Essa magiquinha talvez aqui é fácil. Saiu. O anjo falou assim para ele assim, ó, segue-me. Sabia que muitas vezes Deus até coloca um anjo do seu lado, mas você quer que o anjo chegue em você. Eita, que se o anjo fosse no seu caminho. Às vezes nós queremos dar ordem para os anjos. Às vezes a gente fala assim, ó, então, você já me soltou, né? Então agora eu faço. É que nem, sabe aquela pessoa que é curada, pula da cadeira
de roda, que é um milagre assim, uau! Aí ela fala assim, então, você já me curou, já me levantou, então siga-me. Não, o anjo falou assim, segue-me, filho. Anjo na frente, Pedro atrás. Passou por uma, passou por duas, ó, aqui. A história diz que chegou em uma porta, um portão de ferro. Aqui não fala madeira, aqui fala ferro. Madeira, você faz assim, ó, pum. Pode, né? Vai um pezão assim, ó, pum. Mas era um portão de ferro. E me faz refletir algo. A primeira vez que eu fui no aeroporto, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. E a primeira porta que abria assim, ó, pim, que foi feita foi nos aeroportos. Depois foi para os shoppings. Sabe aquela porta que tem sensor? A primeira vez, Ronério, que eu entrei assim, que a porta, eu era pequenininha, que a porta abriu, eu fiz assim, uau, vou de novo. Aí fui. Pim, abri a porta. Eu achei aquilo sensacional. Sensacional. Meu Deus, o que tem em mim que a porta se abre? Então, hoje em dia, a tecnologia é top, gente. Tem um sensorzinho, que nem a casa da minha discípula, ela é chique a porta dela. Só para entrar você abre. Para fechar, ela fecha sozinha. É muito chique. Eu não entendi porque eu queria fechar, a porta ficava assim. É porque a porta falava assim, ó, você já entrou, agora eu fecho. A porta fecha sozinha, sabia? Na célula, eu nunca tinha visto isso ainda. Então, olha, voltando aqui, ó. Na nossa época, tem o sensor, que a porta abre. Mas naquela época, ó, esse trecho que eu estou contando para você é mais poderoso do que a abertura do Mar Vermelho. A abertura do mar. Sabe por quê? Porque na abertura do mar teve um comando. Primeiro foi o cajado. Segundo, o vento. Terceiro, uma voz de comando. Abre-te! Mas na porta lá da cadeia, não tinha nem vento, nem cajado, e nem voz, nem comando. O anjo de um lado, Pedro do outro. Gente, olha que forte isso. A fechadurinha de ferro. Olha lá, a porta. Eu fico meditando. Ela olha para quem está na frente dela, Pedro. A fechadura lá, a porta, o ferro, olha para quem está na frente, o anjo, e fala assim: opa, esses aí tem crédito para poder abrir qualquer porta. Eu fico imaginando, a porta, o ferro, olha para quem está do outro lado e fala assim: opa, tem presença diferente aí nos dois. Vai abrir. Eu quero falar uma coisa para você. Qual é a presença que guia você, que anda com você, que anda com você? A presença de Deus, ela muda qualquer situação. A porta olha. A porta faz o quê? Opa, eu conheço quem é Pedro e sei quem é o anjo. Não tinha sensor, mas tinha um sensor espiritual. Não tinha sensor, mas tinha um sensor espiritual. A porta faz o quê? Pim. Abre. Fica imaginando que Pedro, que estava pensando, estava sonhando, olhou assim para o anjo. Passou na porta.
Quero dizer para você, Deus vai fazer coisas mirabolantes na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes para você. Deus vai abrir portas maiores do que você pensa. Deus vai fazer acontecer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele faz para quem quer, para quem tem presença. Sai da porta, arrumado, bonito, pés calçados. Imagino que Pedro olha assim e fala assim: meu Deus, aonde eu estou? Estou na rua, sou livre. Aonde Deus entra? Deus tira o cativo da prisão. Deus tira o filho da prisão de Satanás e leva ele à liberdade. Eu escolho viver na prisão ou ser livre. Deus hoje quer libertar prisioneiros aqui em nome de Jesus. Deus hoje quer libertar prisioneiros. E mudar a sua história não será mais a mesma em nome de Jesus. Posso falar? A minha história não é a mesma que eu nasci. É outra. Porque eu sei a presença que está comigo. Para mim terminar essa história. Sai. Ó. O anjo leva ele até uma certa rua. Quando chega lá, Pedro olha para um lado assim: cadê o anjo? O anjo desapareceu. Pedro cai em si e fala assim: uau, eu não estava sonhando, isso é real. Isso é real. Pedro tinha duas condições: ir para casa ou ir para a casa do pai. Pedro falou assim: opa, vou fazer uma visita lá na casa da irmã Maria. Pedro sabia que estava tendo oração lá, campanha, jejum, uma oração, não sabia. Pedro falou assim: vou lá. Chega Pedro lá, ó. Tempo de guerra, crente morrendo, igreja sendo perseguida, o povo lá orando baixinho. Quem ia abrir o portão? Sabe quem? Os empregados. Rode, uma mocinha, saiu lá. Eu fui fazer uma pesquisa, dei uma pesquisada. O tamanho da casa dessa mulher era grande. Era como se fosse um galpão e tinha um alpendre, uma área até chegar ao portão. Então, para ela chegar ao portão, ela tinha que andar. Enquanto estava dentro de casa, estava segura, mas quando estava fora, não estava, porque o povo estava atrás dos crentes para matar. A moça ouve a voz de Pedro e fala assim: Pedro, Pedro. A menina, gente, em vez da menina abrir a porta, a menina fez assim: Pedro, gente, Pedro está lá na porta. Sabe o que eu achei mais interessante, o detalhe dessa história? É que uma porta de ferro Deus abriu. E a porta de madeira Deus não abriu? Ué? Uma hora Deus coloca Pedro numa porta de ferro e abre para ele. E outra hora Deus coloca ele num portão. Porque naquela época Jerusalém não tinha ferro nas portas, era madeira. Porta de madeira, portãozinho. Ué, uma hora ele abre aqui e a porta mais fácil, o portão mais fácil ele não abre? Deus falou para mim algo. Tem momentos da nossa vida que Deus vai abrir um portão. Mas vai ter outro momento que Ele vai colocar você num portãozinho. Facinho de abrir. Mas para você ter perseverança. Lá, ó. Essa noite aqui Deus vai abrir portões grandes aqui para pessoas aqui. Mas Deus vai te colocar em frente a uma portinha. Você sabe qual é a situação. E Ele fala assim para você assim, ó: persevere mais um pouquinho. O grande eu já abri, esse é pequeno, esse você persevera mais um pouquinho.
A história diz, enquanto que a menina foi lá, Pedro ficou perseverando. Batendo na porta, e o povo que estava lá dentro, mesmo que estava orando, tinha uns que não estavam ligados no Espírito, falou assim: você está que nem louca, vai ter pessoas que vão olhar para você, você vai estar contando um milagre, e ela vai falar: você é louca, não pode acontecer isso, vai acontecer, tem gente que vai te ver como louca, como louco. Deixa ver. Tem gente que detesta meu marido aqui. Detesta. Se pudesse matar. Até hoje eu estou esperando a ligação do moço que falou que 3 horas da tarde ia matar ele. Dentro da igreja. Eu preciso, vai morrer? Ah, você vai morrer? Deixa as crianças em casa que eu vou junto com você. Quem começou foi eu e você, então morre os dois. Até hoje, 3 horas da manhã, o rapaz não achou ainda a porta da igreja. Sabe por quê? Porque quem tem presença, Deus faz o diabo ficar cego. Festejaram, Pedro, ela não estava louca. Ei! A história diz que chegou o outro dia, a madrugada passou, chegou o outro dia. Herodes fala assim: vá pegar Pedro, chame Pedro, tire Pedro da cela. O moço que estava desse lado fez assim, ó. Mas cadê? Tô vendo. Mas cadê? O que estava do lado de fora começou a procurar ao redor. Os 4, que era mais 4, com mais 4, com mais 4. Começou a procurar, cadê? Vai ter pessoas que vai te procurar em um lugar e você não vai estar mais lá. Porque Deus está te colocando em outro. Porque a vontade de Deus permanece para aquele que é dele. Deus faz cegar todo mundo. Imagina o desespero que aconteceu naquela cela, da procura de Pedro. E para mim finalizar, quando Jesus ressuscitou, quem lembra que é a história que o pastor contou do lenço dobrado? Vocês lembram? Lá em Israel tem uma cultura que quando você está comendo, jantando, no restaurante, em casa, se o lenço estiver dobrado na mesa, você pode ir no banheiro, você pode ir lá fora. Mas se o garçom olha e vê que o lenço está dobrado, significa que ele vai voltar, vai terminar de comer. Ó, quando Jesus ressuscitou, que foram lá no sepulcro, hoje mesmo veio a lembrança do sepulcro que eu postei. Hoje está fazendo acho que 4 anos. No dia de hoje, que eu estava no sepulcro. Nossa! Hoje, 4 anos. Mas voltando aqui, ó. Quando as mulheres foram lá no túmulo, chegaram lá, o lenço estava dobrado. Significando assim, ele vai voltar. Em breve ele vai voltar. Mas eu quero dizer uma coisa. Lá no cárcere de Pedro, não tinha lenço dobrado, não tinha chinelo no canto, não tinha roupa no outro, não tinha capa. Ele levou tudo, que estava dizendo assim: aqui eu não volto mais. Aqui eu não volto mais. Esse sofrimento eu não volto mais. Essa dor eu não volto mais. Essas lágrimas não caem mais. Essa decepção eu não vou voltar mais. Essa mágoa eu não vou viver mais. Não vou, não. Esse julgamento que me apontaram e me prenderam, eu não vou viver mais. Eu não volto mais neste lugar, eu não volto. Deus está falando com pessoas aqui. Se coloque de pé e feche seus olhos.
Coloque todos. Já deu tempo demais para você descansar, a não ser que alguém está com uma criança. Eu queria que todos se colocassem de pé. Todos. Todos. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Coloca um louvor, filho. Vê aí um louvor, sei lá. Ó, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Porque a tristeza não vai. Você não vai voltar mais àquele cárcere da tristeza. Você não vai mais voltar no cárcere da decepção. Você não vai mais voltar naquele cárcere do julgamento. Você não vai mais da solidão, do medo. Você não vai voltar mais. Eu quero orar por você. Você que se sente que precisa de uma libertação, sair dessa zona de sofrimento, de angústia, de perseguição, de frieza, de temperatura em 36 graus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui, vem. Segura estou nos braços. Feche seus olhos. Daquele que nunca me deixou. Feche seus olhos. Você vai se olhar no cárcere. Seu amor perfeito. Feche seus olhos. Sempre esteve repousando em mim. O Senhor está falando que tem pessoas que precisam vir aqui na frente. Não é vergonhoso não recomeçar. Vergonhoso é permanecer. Vale, vem aqui, o Senhor te chama. Vem. acharei conforto em teu amor. Hoje você não pisa mais aquele cárcere. Pois eu sei que és aquele. No mundo do Espírito você vai tirar, vai vestir as roupas de excelência, vai sair pela porta da frente. Uau! Em teus braços É o meu descanso. Uau! em teus braços é meu descanso. No mundo do Espírito começa a juntar as coisas. Meu filho vai comigo. Meu filho vai comigo. Minha esposa, meu marido. Os meus sonhos vai comigo. Começa a pegar. Os meus filhos espirituais vai comigo. Começa a pegar e pega. Você vai sair desse cativeiro em nome de Jesus. Lugar de vergonha será dupla honra para você. Lugar de vergonha será dupla honra. Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, diga, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. me guarda. Me guarda. Em teus braços é Meu descanso. oh, Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. há uma presença poderosa Braços é diante de você. descanso. Em teus braços. Diante de você há uma presença poderosa. As portas vão se abrir. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é Meu descanso. oh, Em teus braços é meu descanso. abrace você aí.
Abraça como você estivesse abraçando o Senhor. Abraça.